É maravilhoso o poder de Deus. É, na última meditação, nós estávamos dizendo que Isaías está assim, com a sala 57. E agora é, vamos ver o Davi na página, é, no Salmo 57. Salmo 57, grupo um, por gentileza. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra das tuas asas me esconderei até que passe o perigo. Nós vamos falar sobre os perigos que esta filha de Deus enfrentou confiando no poder divino. A rispa representa toda mulher que se casou com um homem difícil. Eu acho que Saul foi o mais difícil de todos os maridos do mundo. Tanto é que a sua mulher, chamada Abinoam, se anulou. Você não tem uma descrição da esposa de Saul, mas a palavra descreve a concubina de Saul. Não sei se houve outras concubinas, provavelmente sim, mas essa é a única mencionada. Deus vai trabalhar na vida de uma concubina que nunca se julgou concubina. O perfil desta mulher era o perfil de uma esposa. Ela não se acomodou a uma situação subalterna, aos rótulos que o ser humano coloca na vida da pessoa. Quantas mulheres hoje foram induzidas a, a serem concubinas por situações complicadas, por tentações. Deus não se esquece de nenhuma mulher, nem das prostitutas, como ele fez com Raabe. Deus é o Deus dos carentes e dos necessitados. E foi o Espírito de Deus que acalmou a rispa a mergulhar no silêncio, um silêncio controlado, porque dentro dela havia um poder. Olha Deus atendendo as mulheres que sofreram acidentes de todos os tipos, morais, espirituais e até físicos. Eu sempre penso que a mulher bonita tem mais tentações porque elas são assediadas. E essa era uma mulher talvez a mais bela, a mais atraente de todo o Israel. Mas era concubina. Mas não se considerava concubina. Perfil de uma mãe maravilhosa, uma mãe abençoada, dirigida pelo céu, em que havia o Espírito do Senhor. Deus vai abençoar esta mulher no tempo devido, no momento que ela sai da sombra de um marido autocrata, de um sujeito complicadíssimo. Ele prometeu quem vencesse Golias ia se casar com a sua filha. Só para mostrar o marido desta mulher. E no dia do casamento com a Merabe, Davi está, o noivo está preparado para entrar. Naquele momento entra outro noivo,
olha a política, olha a maldade inerente neste sujeito, a quem o Espírito de Deus tinha possuído no passado, mas ele não cultivou esta linda presença. E sempre quis matar Davi. Ciúmes. O único que desrespeitou um juramento feito na presença de Deus com Josué e os gibeonitas que enganaram o povo de Deus, indo com roupas rotas, pães embolorados, intuindo que eram de uma nação distante e eram vizinhos. E o povo de Deus jurou diante de Deus que não atacaria essa nação dos gibeonitas. E Saul, séculos depois, desrespeitou esse voto. E Deus não gostou, porque foi palavra. Deus gosta de pessoas que sustentem a palavra, sejam honestos, ainda que caiam montanhas. Então, passando para... Nós estamos fazendo uma retrospectiva para mostrar em que ambiente esta mulher, que nós chamamos de Rispa, quase desconhecida da maioria das pessoas, mas uma serva de Deus. Impressionante o efeito do seu silêncio, o efeito da sua atuação, sem alarde, sem usar palavras, sem revoltas. Então, quando o Saul morre, ela sai da sombra dessa pessoa ímpia e Deus começa a agir em seu favor e através dela pelo povo de Deus. O rei sucessor de Saul se chamava Isbosete, o único filho que sobrou. Jonatas tinha morrido e mais 2 ou 3 filhos de Saul. E o mais novo, inexperiente, o nome dele era Isbosete. Aí o Isbosete fez uma acusação a Abner, porque ele imaginou que o Abner estava tentando assediar a Rispa. Rispa nunca confirmou relacionamento com Abner. E deu na cabeça do Isbosete. E aí começa Deus usar de uma forma definida esta mulher. O Abner ficou nervoso com Isbosete e prometeu dar forças a Davi. Então, a bênção inicial, Deus usa uma concubina para fortalecer o reino de Davi, porque Saul reinava no reino do norte, Efraim, a toda a parte norte da Palestina, e Davi ficava com a parte sul, sediado em Jerusalém. E por causa da Rispa, o Abner se volta contra Isbosete, o sucessor de Saul, e mostra sua simpatia e apoia o reino de Davi. Nisso, no reino de Davi, acontece uma seca. Faltava comida. Davi estava preocupado. E Deus orientou a Davi, e Davi percebeu que era o juramento feito com os gibeonitas, que Saul não respeitou. Então ele procura os gibeonitas. Os gibeonitas dizem assim: queremos 7 filhos da família de Saul.
para enforcar, a gente poder enforcar e limpar essa cicatriz, tudo isso que Saul fez. E o Davi, aí ele não consultou a Deus. Ele pegou os 5 filhos da ex-noiva, da Merabe, e indicou. Não só por vingança, talvez até nem seja por vingança, para eliminar supostos candidatos a reassumir o Reino do Norte e prejudicar a sua influência e a sua hegemonia total sobre o povo de Deus. E mandou matar também os 2 filhos da Rispa. Aí entra a nossa Rispa de uma forma inteira, completa. Você vê a Rispa da cabeça aos pés, os sentimentos da Rispa, as atitudes da Rispa. A Rispa sempre se considerou esposa e não saiu do palácio. E quando ela soube que os filhos da Merabe haviam sido condenados à forca por um edito de Davi, ficou muito triste. Mas ela não imaginava que os 2 filhos dela também estavam nessa lista. A mulher silenciosa deu um grito, saltou da poltrona e foi ao local da execução. E não voltava. Permaneceu ali. O pessoal do palácio. Onde está a Rispa? Ela não voltou. Essa mulher respeitou um regulamento da palavra de Deus, de Deuteronômio. Deuteronômio. Tinha que pedir aos professores aqui para me ajudar. Deuteronômio 20, que diz o seguinte: quem é que pode ler para mim, para me facilitar? Deuteronômio 21, 22 até o fim. São 2 ou 3 versículos. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. O velhinho de 90 anos precisa de assessoramento. Será que eu vou ler? Você quer ler, Nájila, por favor? Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e, por isso, foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. A Rispa conhecia a Torá e ela saiu, só fez uma seguinte pergunta lá no seu interior: que crime meus filhos fizeram? Aí ela fica ali durante aquele dia, aquela noite, durante aquela semana, durante várias semanas, durante aquele mês. Esta mulher de fibra e coragem para evitar que os abutres atacassem os seus filhos e os filhos de Saul com descendentes, os netos de Saul, filhos de Merabe. Perfil de mãe. Não defende apenas os seus filhos, defende também os filhos de Merabe. Durante 6 ou 7 meses, durante aquela seca, essa mulher, de noite, usava uma funda para proteger, afastar os animais ferozes.
Durante o dia, defendia dos corvos, dos abutres. 7 meses, a coragem desta mulher. Diz o Espírito de profecia que anjos estavam ao seu lado. Uma mulher de coragem. Não foi a polícia fazer um BO. Não contratou seguranças. Não contratou pistoleiro. Não pôs cartazes, não fez comício. Não fez protestos em Jerusalém. Não foi a justiça eleitoral pedindo para ser inelegível. Aquele que havia promulgado a lei não recorreu ao STF e não contratou Alexandre de Moraes para perseguir Davi. Não acusou, vou até ler aqui para não perder o pensamento, não acusou Davi de falsidade ideológica, de homicídio qualificado, de ocultação de cadáver, de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ela ficou tranquila, defendendo as suas ideias, os seus propósitos, obedecendo a um regulamento do Pentateuco e guardando a honra da sua família e da família que ainda a considerava apenas uma concubina. A serva de Deus está ali. Deve ter assistido à vitória de Davi sobre Golias. Olhou a fundo e disse: quem sabe um dia eu vou precisar dessa geringonça. E ela precisou. E Deus ajudou ela a aprimorar a pontaria em cima dos animais ferozes durante a noite. E durante o dia contra os pássaros assassinos, carnívoros. Ali estava essa mulher durante 6 ou 7 meses, até que Davi fica sabendo da honradez e da coragem desta mulher. Caiu em si. A primeira bênção é que Abner não protegia mais o reino do norte. A segunda bênção é que Davi se conscientizou das suas omissões. Ele havia prometido para Jonatas fidelidade, e Jonatas estava mal sepultado. E ele traz, ele não apenas dá a dignidade da sepultura para os filhos da Rispa e os filhos da Merabe, mas também para o próprio Saul e para os 3 filhos que também haviam falecido na batalha contra os filisteus. Então, a bênção número 2, importantíssima, que esse gesto de Davi ganhou simpatia do Reino do Norte, que estava avesso, estava ainda uma grande parte revoltada contra Davi, que era o rei do Reino do Sul. Rispa propicia essa imagem bonita de Davi perante um reino que ainda se inclinava para os descendentes de Saul. Que bênção a presença de Rispa, abençoando o próprio Davi, esclarecendo a Davi sobre os seus deveres e as suas obrigações e os seus votos feitos no passado. Outra coisa, depois que acontece isso, que Davi se ajusta aos votos feitos anteriormente, a chuva desce para engravidar as plantas, para crescer o pão, a alimentação para todo o povo. A terceira grande bênção de Rispa, Deus abrir as compostas das mansões eternas e fazer passar chuva de bênçãos materiais, água, e o Espírito de Deus derramado sobre a nação
carente, pecadora, necessitada. Rispa, um veículo das bênçãos de Deus. E assim o Reino do Norte se simpatiza com Davi e a hegemonia acontece. Que bênção! Sem falar palavra nenhuma. No momento em que ela estava naquela luta, existe um ditado que o pastor Amin utiliza muito bem e que a gente às vezes reclama: estou comendo o pão que o diabo amassou. Mas a rispa come o pão que amassou o diabo, porque ela se apegou à palavra de Deus. Ela foi honesta aos princípios e aos conselhos do Pentateuco. Saiu da sombra pecadora de um marido infiel, desobediente de regras, de votos e de compromissos. Uma mulher de fibra, de coragem, não fez tumultos em Jerusalém, mas recebe da graça de Deus o poder do Espírito, um movimento que agiu dentro da alma de uma concubina. Eu fico pensando quantas pessoas têm rótulos negativos. Não acreditem nos rótulos negativos que puseram em você, ou em seus amigos ou parentes. Deus tira os rótulos negativos e coloca a unção do Espírito, a graça de Deus atuando. Que o Senhor abençoe. Eu quero concluir com o mesmo o mesmo escrito de Davi, Sala 57, grupo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio. À sombra das tuas asas me esconderei até que passe o perigo. Que Deus esteja com você, enfrentando os perigos, as doenças, as dúvidas, as críticas, os protestos, as reclamações. O silêncio de rispa, que lição linda! Deus age no silêncio do ser humano para que a palavra de Deus sobressaia, a palavra de Deus fortifique, abençoe, transforme e faça verdadeiros milagres. O Salmo 57 é uma bênção. Que esta sala traga para você 57 toneladas de bênçãos. E eu agora quero ver se eu pratico estas palavras, 4 frases curtas e bonitas. Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Creio mais em Deus porque você existe e está abençoado em nome do Senhor, pela graça de Jesus. Amém. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O Graças senhor e a a sua Deus. esposa linda são a parte visível de Deus. E eu Amém. creio mais em Deus porque os senhores existem, viu? Que maravilha, viu, pastor? Confesso que é o primeiro sermão sobre rispa que eu assisti, que eu ouvi na vida, pastor. E é o primeiro que eu faço também. Uma bênção, uma bênção. Tem um livro também sobre ela, pastor? Tem. Onde que está aqui? Deixa eu ver. Olha que maravilha. Olha, o livro de rispa, Invencível. 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 E com Deus, a pessoa é invencível. Tem que comer o pão que amassou o diabo. É isso que ela fez e que nós devemos fazer. E não comer o pão que o diabo amassou. O A Amin vida. estava... Sim, pois não, pastor. Não, é isso mesmo, que o pastor Amin estava certo quando trouxe esse pensamento. A vida, a vida cristã exige muito da gente, né, pastor? A gente tem que ter essa noção dessa guerra. É Tem verdade. que saber guerrear mesmo, né? Tem que saber guerrear. Louvado seja Deus por isso. E tem uma mulher corajosa que o senhor pediu para a gente trazer aqui. Ela é corajosa mesmo. Ela é campeã mundial de mergulho no asfalto.
É o que aconteceu com a Luciana, que foi Mas uma mulher, é uma rispa moderna, é uma mulher de coragem e fibra. Pastor, você conhece a Luciana melhor do que eu. Eh, Conversa com ela, por favor. vamos trazer a Luciana aqui. Oi, Luciana, tudo bem, filho? Como é que tá? Bom dia, pastor. Bom dia, pastora Sade, pastor Wagner, Nájila. Bom dia a todos da sala. Um prazer imenso estar aqui. Né? O pastor já me faz rir, eu dou risada com muita facilidade. E o pastor vem com essa história aí de mergulhadora do asfalto, né, pastor? O pastor diz que se fosse fazer um livro meu, né, pastor, daria esse nome, né? Luciana Mergulhadora de Asfalto. O mais interessante, além da coragem do mergulho no asfalto, foi a voz que lhe indicou que você fizesse isso e por que você tem essa percepção dessa voz. E é muito legal, muito legal. Vamos trocar então uma ideia aqui. Deixa eu ver. A Luciana mora em São Paulo, tem dois filhos, um de 30 e um de 15. É casada há quanto tempo, filha? Sou casada há 25 anos, pastor. Você frequenta a igreja da Freguesia do Ó. Como é que é o nome do seu maridão? É Túlio. Manda um abraço pro Túlio, diz que a gente ama esse rapaz aí, viu? Amém, pastor, amém. Quando você tinha 4 anos, sua mamãe se converteu ao cristianismo. Desde lá você é adventista do sétimo dia, né? Isso, pastor. Nunca me afastei, né? Tive os altos e baixos aí da adolescência, da juventude, e a importância dos pais não desistirem da gente nesse momento, né? Os meus pais nunca desistiram, minha mãe nunca desistiu de levar a gente para a igreja, de mostrar que esse era o caminho. Então, pela graça de Deus, eu posso dar essa bênção para os meus pais de cumprir a promessa de que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele. Então, para as mamães que estão aqui, a gente dá uma titubeada na juventude, mas se nós como mães aí permanecermos firmes em oração, uma hora o filho se firma de verdade e a árvore frutifica com certeza. Eu sou uma experiência real dessa realização espiritual. Você está me falando sobre isso e me lembrei agora, Lu, de um pastor amigo meu, junto com a sua esposa, que estão passando por um momento delicado. A filha cresceu e isso está acontecendo com muitos pastores, né? Nossos filhos crescem, eles crescem e vão assumir a autonomia do ciclo da vida deles. Eles podem ter escolhas que não são as que nós mais gostaríamos que eles fizessem, mas devem ser livres para isso, desde que não coloque a vida em risco. A gente precisa ter o equilíbrio de usar a mesma capacidade que Deus tem de fazer a gestão da nossa vida através da lei da liberdade, né? A Bíblia chama a lei de Deus de lei da liberdade. Deus E não acho que da pode. paciência também, né, pastor? Nós somos muito imediatista, muitas vezes como pais. A gente coloca que tem que ser naquele momento, daquele jeito, como a gente aprendeu. E muitas vezes a gente esquece que Deus trabalha no silêncio e Deus trabalha com o tempo também. Então, eu tenho aprendido isso, né? Eu tenho a minha filha mais velha, não está tão firme nos caminhos do Senhor, né? Até estive conversando com a Nájila no sábado, né, Nájila? Conversamos bastante sobre ela, mas eu tenho orado e confiado no Senhor de que o Senhor tem um tempo para todas as coisas e no momento certo nossos filhos voltarão. Né? Deus vai cumprir a promessa e nossos filhos voltarão. Então, eu estou descansando na promessa do Senhor e de joelhos dobrados para que a minha filha retorne ao lar. Já está voltando, linda, pode crer. Sim, Nájila, eu creio também, né? Deus Creio nas não pode ter. orações, em movimentos como esse, de oração, né? Creio que Deus atenta aos ouvidos para cada um de nós. Deus não pode ter filhos que não sejam livres, porque é através da liberdade que o amor se manifesta. Gostei disso, É por pastor. isso. Então, não tem como, né? E aí os nossos filhos assumem isso. E esse pastor, essa menina, e como outras, decidiu namorar com um rapaz que não é adventista do sétimo dia. E aí a gente sabe que a Bíblia não permite o julgo desigual. Então, o filho ou a filha desse pastor estaria em contraposição à Bíblia que o próprio pastor ensina para a igreja.
Queridos, os filhos dos pastores, como o de vocês, assumem independência na vida deles e vão tomar decisões contrárias, muitas vezes, ao que nós ensinamos. E aí eu disse para a irmã, falei, irmã, mantenha esse rapaz próximo, ame este rapaz, cuide dele. É a chance dele conhecer o evangelho e ganhá-lo para Jesus. O lugar mais seguro da sua filha é perto dos pais. Por isso, nessa transição, em que nossos filhos não são maduros para enxergar tudo que a gente vê, o melhor lugar é a proximidade com os pais, como a sua mamãe fez com você, Sim, sim, com né? certeza, pastor. Você O, conheceu... Oh, pois o não. testemunho, pelo exemplo, né? Eu acho que muitas vezes a gente, como pais, acaba pecando porque a gente quer ir pela dureza. E eu digo que a minha mãe, principalmente, ela sempre testemunhou para mim pelo exemplo e não pelas palavras. Você é campeã de mergulho no asfalto, mas daqui a pouco a gente vai esclarecer isso. Você conhece a sala, Lu, desde quando? Ah, e a sala tem um papel muito importante na minha vida. Eu conheci a sala logo no começo da pandemia, fui impactada aí por um convite, uma amiga, esses convites que a gente manda aí, achando que não vai dar em nada, né? Uma amiga querida me ligou e falou: Olha, eu estou participando de uma sala e gostaria, acho que tem tudo a ver com você. E isso foi. Acho que começo de 2020, era bem no começo mesmo da pandemia, ou no segundo semestre, eu não me lembro ao certo. E aí, a partir daquele momento, ela me falou num domingo, na segunda-feira, eu comecei a frequentar a sala, e a sala teve um papel fundamental na minha vida. Eu estava conversando um pouquinho com o pastor ontem, eu praticamente nasci lá na igreja adventista, né? Desde quando eu me entendo por gente que eu vou à igreja, e eu não sabia sobre o papel real do Espírito Santo na vida, na nossa vida aqui nessa terra, até entrar na sala 57. Realmente eu tive uma clareza, porque eu, eu ouvia falar do Espírito Santo na hora do batismo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um momento que a igreja fala realmente com clareza do Espírito Santo. Mas o que eu tenho percebido é que também depois da sala 57, pela graça de Deus, muitos pastores têm sido tocados por esse movimento e eu tenho ouvido muito mais. E não tem como não lembrar toda vez que alguém começa a falar e dá uma ênfase para o papel do Espírito Santo na nossa vida. Eu lembro com carinho da sala 57, porque foi aqui que eu aprendi que o Consolador é o Espírito Santo, né? A Você gente não sabia disso? Que o eu não Consolador era o sabia, Espírito pastor. Santo? Não. Eu ouvia falar e vos deixarei um consolador, né? E até me entristecia quando eu ouvia dizer dos discípulos que eles ficaram muito tristes quando Jesus foi subir e foi quando Jesus falou, né? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, tá bom? Vos deixarei um consolador. E eu não sabia que era o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a aprender, inclusive o hino da Michelle Emanuele que tocava sempre, né? Me tocava assim, e a Elia no hino tem uma parte que fala, né? Me escolheu para, mesmo com os meus defeitos, o Espírito Santo me escolheu para estar em mim, e aquilo me tocava nas madrugadas profundamente. E foi um aprendizado, sim, do Espírito Santo tão forte, tão real, uma experiência tão viva, que faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Conversar com o Espírito Santo, falar, orar, pedir orientação e a bênção também que eu vejo em tudo isso é poder falar disso para outras pessoas, inclusive para o meu filho e para minha filha, né? Então, hoje eu tenho um filho de 15 anos, que eu comecei a ver a sala, ele estava com de 12 para 13, e hoje ele sabe do Espírito Santo e ele ora falando do Espírito Santo. Então, olha como é importante, né? O papel desse aprendizado que vocês passam aqui, através aí desse projeto do Pastor Wagner, porque quantos nós conseguimos impactar daqui para frente. E eu conversei aqui, eu conversei outro dia com um pastor sobre isso, pastor Wagner, e aí ele falou para mim assim, olha, Lu, eu vou dizer um segredo para você, por isso que eu não vou falar o nome dele. Se eu tivesse tido conhecimento do Espírito Santo desde o começo do meu ministério, aí ele falou,
desde o princípio, esse conhecimento que eu tenho hoje, e você tem razão, hoje estudamos muito mais através sobre o Espírito Santo, eu teria feito muitas coisas diferentes no meu ministério. Eu teria abençoado muito mais pessoas, eu tenho certeza que eu teria arrastado muito mais multidões. Então, Eu eu creio preciso, sim, assim, que Deus preparou a sala para que eu tivesse esse conhecimento. eu preciso fazer esse adendo aqui. Houvesse os adventistas, depois de 44, sustentado firme fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles e a obra haveria sido concluída. E Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe seu galardão. Não era a vontade de Deus que a vida de Cristo houvesse sido assim, retardada. Lu, nós precisamos de muito mais pastores, líderes, anciãos, crianças despertando, porque a gente precisa ir para o lugar onde nós nunca deveríamos ter abandonado. Você tem uma compreensão clara sobre as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo também aqui na sala. Eles ficam distintos, né? E conhecer esse plano e cada função que cada um desempenha é fundamental para as minhas respostas ao próprio plano da redenção. Feliz em saber que você está passando isso para os seus filhos, uma nova Amém. geração, né? Vivendo no Espírito. Quando foi o sequestro? O sequestro foi sequestro, pastor, miséria. Você sofreu um sequestro, misericórdia. Olha só, irmãos, agora você vai entender por que que ela é campeã de mergulho no asfalto e é uma mulher corajosa como Rispa, né? Que essa é a ideia, né, pastor Bechara? É isso mesmo. E essa é a ideia. Você deu esse mergulho antes ou depois da sala? Foi durante a sala. Você estava nesse processo de aprendizado de ouvir a voz. Cara, acho isso tremendo, sabia? Tremendo, porque vocês vão ver que coisa interessante aqui, interessante. Você estava estava arrumando as unhas e tal, cuidando de algumas atividades. Você estava levando um banner para a igreja e esse banner não coube bem no seu carro, ficou lá na frente que ele vinha num cano, né, protegido. Eles protegem o banner, sua igreja é grande. E nesse processo de colocar esse banner dentro do carro, você viu um rapaz vindo com uma sacola, até pensou que ele ia te pedir alguma coisa, né? Meu Deus, se ele me pedir alguma coisa, será que eu tenho? E o que que esse camarada fez? Então, eu já tinha colocado, o banner já estava preso no carro, né? Eu parei para fazer, eu ia para a igreja, estava indo para a igreja, parei para, como toda mulher aí gosta de se arrumar, era sexta-feira, falei, vou fazer as unhas antes de ir para a igreja, né? E parei para fazer as unhas, e quando eu saí do salão, eu vi um rapaz bonitinho do outro lado, era em frente a um parque, né? O manobrista tinha colocado o meu carro na posição certinha, já de sair. E eu ingenuinamente pensei, poxa vida, ele está parado do outro lado da rua com uma sacolinha, era Páscoa, né? Véspera de Páscoa, vai me vender trufa. Mas nossa, eu não tenho R$ 1, não tenho nem R$ 1, vou entrar rapidinho antes que ele venha. E entrei, só que quando eu entrei dentro da sacolinha das trufas, era uma arma, né? E então ele apontou a arma para mim e fez eu abrir o carro e fez eu pular para o banco do passageiro, na frente ainda do carro. Tinha um banner muito grande atrapalhando. Eu pulei por cima, não sei como consegui pular, mas pulei por cima e sentei no banco do passageiro. E nisso já veio outro rapaz que estava escondido, de roupa social, para disfarçar tudo, e já entrou na direção. E ele entrou no banco de trás e começou a seguir comigo ali. Naquele momento, eu já orei ao Senhor e falei, Senhor, me dê a calma, que eu preciso nesse momento ter calma, né? Eu tinha total entendimento do que estava acontecendo. Ele andando com o carro, não dava para correr porque estava trânsito, mas ele estava dirigindo, andando. E eu comecei, né, como uma boa negociadora, como uma boa mulher que gosta de falar, conversar, comecei a tentar negociar a minha descida, né? E falei para ele, olha, eu tenho aqui celular, eu tenho carro, pode levar, eu te dou as minhas senhas, te dou meu cartão. Aquela conversa toda que não dá em nada. Então foi quando ele me disse, olha, não quero nada, eu quero dinheiro, eu sou ladrão de banco e você vai para o banco de trás. E eu argumentei de novo, eu lembro que eu falei dos meus filhos, que eu tinha filhos pequenos, que eu tinha os meus pais,
e que eu não queria passar por aquele momento, tal, e ele falou: chega de conversa, vai para o banco de trás. E quando eu olhei para trás, assim, entre o banner, né, e o buraco que me restava, antes de olhar, eu ainda falei para ele: olha, mas eu estou de vestido. Eu falei: não dá para eu pular. Ele: ninguém vai olhar para isso, não, pode pular. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi o rapaz de trás com uma touca para colocar na minha cabeça, né, para realmente me levar para o cativeiro. E nesse momento, eu escutei o Espírito Santo falando para mim: desça do carro. E eu escutava só aquela voz. Eu não, se vocês, o que que falava, o que que acontecia depois disso, se tinha som ligado, eu só escutava: desça do carro. E aí eu falei só para ele: mas assim, vocês vão me levar para o cativeiro, eu não vou. E pus o dedo na porta, disfarçadamente, destravei a porta, que já estava travada, porque você começa a andar, o carro trava, né? Abri a porta e comecei a gritar como uma boa mulher, e comecei a gritar: sequestro, sequestro, socorro, socorro. E para ele não deixar que eu continuasse com o escândalo, ele jogou, né, o carro num carro estacionado para a porta fechar novamente. E aí eu estava segurando a porta fechou nos meus dedos. E aí acabou quebrando meus dedos. Eu puxei e continuava ouvindo: saia do carro, saia do carro. Eu só conseguia escutar isso e eu não tive como discutir. E eu tenho certeza que era a voz do Espírito Santo falando para eu sair. E eu, irmãos, assim como Rispa, a coragem não veio de mim. A coragem veio de Deus. Deus colocou no meu coração a coragem. Naquele momento, eu falei: então é para pular? Então eu vou pular. Eu abri a porta de novo com tudo. Ele teve que fazer uma curva, porque parou a avenida, muito barulho, todo mundo buzinando, porque muitos entenderam que tratava-se de um sequestro, de um assalto. Quando ele foi sair da avenida principal, que ele teve que dar uma reduzida, eu escutei: pula, e aí eu pulei. E eu disse para o pastor, que até para o pastor Bechara, que eu tenho certeza que no céu, irmãos, eu vou ver que o meu anjo entrou embaixo a hora que eu saltei do carro, porque o meu carro era alto, ele estava em movimento numa descida, eu pulei no asfalto de vestido, e claro, eu me machuquei, não tem como falar: não, não se machucou, não, eu bati meu rosto, eu fiquei muito machucada de corpo, eu me lembro do barulho que foi, mas foi um barulho suave, não foi um barulho horrível, foi um barulho suave. E eu sempre digo que no céu eu quero ver. Deus vai me mostrar que o meu anjo amorteceu a minha queda. Afinal, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu não fiz aquilo porque fiz pela minha própria vontade. E depois que aconteceu isso, muitas pessoas me perguntavam: mas como que, até o delegado, o médico no hospital, mas como você teve coragem de pular do carro? Eu nunca vi isso. Mulher tem medo de tudo. Como que você teve coragem? E desde o momento zero ali, eu pude testemunhar de que não, a coragem não foi minha, foi Deus falando comigo através do Espírito Santo, né? E eu sempre digo isso para todas as pessoas que não conhecem Jesus. Desde então, naquele momento, foi um longo período enquanto eu estive recebendo visitas, ligações, só testemunhando do Espírito Santo diante do que tinha acontecido comigo. Chega a encher o pulmão de ar agora. Imaginando você rodando no asfalto. Mas Exatamente, o pastor, que foi é exatamente assim que mais aconteceu. legal do processo, pastor Bechara Managla, é a percepção da ordem. Pula do carro, pula do carro. Você poderia não ouvir essa ordem, ter sido levada para um cativeiro, de repente ter perdido a vida, porque você não sabia o destino daquilo. E é tão importante, essa voz, em Isaías 30, diz assim, ó: você vai andar. Essa voz vai dizer para você direita e esquerda. É nessa hora, sabe, irmã Lu, porque é o seguinte: nós não temos nenhum texto na Bíblia dizendo a que horas eu devo pular do carro quando eu estiver sequestrado. Então ele tem que falar para a gente. Quando a gente estiver num embate, numa discussão que você deve ir ou não, quem é que vai dizer para a gente? É ele. Pedro estava em cima do telhado de casa,
Por mais que ele tivesse visto o lençol, ele não iria com aquelas pessoas. E o Espírito Santo falou assim, ó, esses 3 homens que estão aí, fui eu que enviei, vá com eles. A gente precisa, além da Bíblia, que é o caminho pelo qual o Senhor mais lidera a nossa vida, ter a percepção para ouvir essa voz. E só conhecendo. Agora, isso é muito importante, porque você estava num processo de imersão muito forte no Espírito. Sim. Sim, Então, porque a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo, né? Porque ali eu pude perceber que se eu não tivesse com essa intimidade com o Espírito Santo, dessa conversa, e eu gosto quando vocês falam na sala que isso é diário, e é verdade, nem todos os dias a gente se sente com total revestido do Espírito Santo, porque somos falhos, né? Então, a bênção é para aquele dia. E isso às vezes me incomoda quando eu escuto na sala. Eu falo, meu Deus, mas poxa vida, amanhã já hoje eu tô tão fervorosa, amanhã já não vai valer. E é assim mesmo, né? Então, eu sempre, quando eu tiro o carro da garagem, isso eu aprendi com meu pai, a gente sempre ora, né, e pede a direção, a proteção de Deus. E eu nunca tiro o carro da garagem, nunca, nunca, com os meus filhos, com amigos, com os amigos dos meus filhos, sem a gente orar na garagem já. A gente ora para sair e tal, quando entra no carro, a gente ora. E eu creio sim que essa intimidade que eu estava, né, e que eu procuro estar todos os dias, me fez ouvir com mais clareza. E aí eu gostei que o pastor, a Sade falou aí, o pastor Bechara falou, que Rispa era sábia, né? Ela falava, né, pastor, somente no momento certo. Porque, pastor, a Sade, eu estava lendo o livro, né? Inclusive está aqui, meninas, olha, leiam o livro, está aqui o livro do pastor e estava falando, e me chamou a atenção isso, porque não tem muitas frases de rispa, né? Não tem assim, rispa disse tal coisa. Não, ela via Saul fazendo aquele monte de besteira e ela ficava quieta, né? E com certeza orava ao Senhor, clamava, pedia sabedoria da maneira dela, né? Nas dificuldades dela, no erro dela. E eu creio que eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu comigo também, porque ouvir a voz de Deus e tomar as decisões no momento certo que a gente tem que tomar. Porque é difícil para nós mulheres, a nossa vida, não estou sendo aqui feminista, tá longe de mim, mas nós mulheres temos a nossa vida não é simples, não é fácil, né? Não que a do homem seja, mas eu digo que a nossa carga, a nossa sobrecarga é muito grande. De casa, filhos, marido, trabalho, hoje em dia, né, a gente trabalha. Então, assim, que a gente não abra mão da nossa comunhão, porque a gente não vai ter essa sabedoria só porque somos mulheres. Nós só vamos ser mulheres sábias da Bíblia se o Espírito Santo estiver em nós, se a gente buscar estar com o Espírito Santo. Senão, nós seremos apenas mais uma mulher aqui nesse mundo, né, cometendo tantos erros e falando tantas coisas que não deveriam falar. Então, no eu contexto, creio sim que Deus permitiu que isso acontecesse, e a gente pode olhar também, Pastor Wagner, pelo prisma da provação, da tentação, que o inimigo não deixa a gente em paz, né? Era o banner da grande esperança, da entrega do livro, eu estava indo decorar a igreja, então poderíamos olhar por outro prisma. Poxa, mas ela estava indo fazer um trabalho para o Senhor, ela estava indo para a igreja, como que isso aconteceu? E eu converti isso, um pastor também me orientou, falou, foi a oferta que te salvou, porque o banner, irmãos, ele impediu muito do rapaz que estava atrás, no momento da luta corporal para eu descer, que o motorista tentava me segurar, ele não conseguia me alcançar, porque ele ficou atrás do motorista e o banner estava no meio, então ele não conseguia me alcançar, o banner era muito grande, meu carro é grande e o porta-malas travou o banner de forma que ele não se movimentava. Então foi a oferta que eu estava dando para o Senhor também me salvou. Então olha quantos prismas eu consigo ver diante disso que aconteceu, ao invés de me lamentar, né? Que eu fiquei, claro, muito abalada, fiquei muito assustada, chorei muito, né? Foi uma situação assim que mexeu muito comigo, né? Emocionalmente, é, na aparência, né? Eu fiquei muito machucada, mas Deus foi maravilhoso. Só tenho gratidão só.
Você falou de vários prismas aqui, vamos tentar ampliar um pouco mais ainda como Deus é bondoso. Você já imaginou você recebendo o corpo glorificado, Jesus te recebendo como filha fiel, amável, para morar com Ele para sempre? E lá no meio da Cidade Santa, as pessoas sendo coroadas, de repente sente um leve toque no seu ombro. E quando você vira, um dos assaltantes. Que beleza! E aí ele vai falar assim, ó, vou te apresentar uma pessoa. Aí ele chama o outro. E ambos vão dizer assim, depois daquele dia a gente nunca mais se viu. E a gente está aqui para pedir perdão para você, porque nós encontramos Jesus e vimos que o que a gente fazia era absolutamente sem nenhuma noção e o Senhor nos redimiu. E você já imaginou abraçar esses dois camaradas no céu, filho? Amém, assim seja, pastor. Eu me coloco à disposição de Deus. Se essa for a vontade dele, se foi a vontade dele, eu estou ao dispor dele. Lu, sabe o que eu fico pensando? No papel das mulheres corajosas, que no contexto em que nós vivemos hoje da urgente pregação do Evangelho, as mulheres corajosas como Rispa precisam assumir um papel voluntário, desculpa, um papel missionário e evangelizar e pregar o Evangelho. Você é uma pessoa muito ativa profissionalmente, e ativa na igreja, e nós devemos levar todo o tempo pregando a palavra, porque muitos desses assaltantes são assaltantes porque não pregamos como deveríamos. Não estou dizendo que talvez esses camaradas não tenham tido oportunidade de conhecer o Evangelho, de aceitar Jesus, mas muito do que nós sofremos na sociedade talvez seja culpa nossa mesmo, por nossa ausência na missão. Você não viu aqui o texto que eu li? Se tivéssemos mantido a pegada da pregação no poder do Espírito, Jesus já teria voltado. Tem uma indicação, então, ela está dizendo: perdemos a pegada. Perdemos o foco, temos que voltar. Por isso que a igreja é morna, cega e tal. Nunca deixou de ser a igreja de Deus, mas passa pela crise da mornidão. Por quê? Porque não pregamos como deveria, não temos o poder como deveríamos. Temos pouco daquilo que deveríamos ter muito. Então, muitos golpes que a gente sofre da sociedade, talvez seja a nossa ausência na própria sociedade que vivemos. Então, uma mulher corajosa, no contexto de hoje, precisa ter sangue na veia para pregar o evangelho. E o mundo, pastor, ele acaba afogando a gente e consumindo nossas energias, né, de várias maneiras. E até como testemunho diante disso que o senhor falou, eu encontrei a frase aqui. Eu trabalho muito forte com o Clube de Desbravadores, né? Sou diretora associada do Clube de Desbravadores. E ali tem muitos adolescentes de vários contextos, vindos de várias famílias, muitos não adventistas, e eu falo do Espírito Santo, né? E daí estou sempre tentando ali de um jeito, claro, mais leve, mais engraçado, mais lúdico, falar, né? E essa semana que passou, um pai escreveu para mim, né, que a menina estava agradecendo, que tinha vencido uma situação, é uma adolescente já, na escola que ela estava passando, e ela colocou assim para o pai dela: pai, Deus é muito bom. E como diz a tia Lu, isso são frutos do Espírito. Então, assim, o pai me mandou a frase, e aquilo, até minha mãezinha estava aqui em casa, e eu falei para ela, eu falei: mãe, olha Deus falando comigo, porque eu ensino para eles do Espírito Santo, que foi alguma coisa que eu aprendi, e uma adolescente falando que o que ela fez na escola foi como a tia Lu disse, são os frutos do Espírito, que na verdade não foi eu que disse, foi o Espírito Santo que pediu para eu falar e ensinar. Então, assim, que a gente não seja consumida por essa rotina louca que a gente tem de trabalho, de tudo. E eu ando me sentindo muito falha, porque eu sinto que eu preciso fazer mais. E eu gosto muito aquela música que fala Usa-me, Senhor. Então, às vezes eu estou no carro e eu fico cantando, porque eu falo: Senhor, parece que eu preciso fazer mais, mas eu não sei o que é, porque não cabe mais, o que que é mais para eu fazer? Mas eu tenho sentido esse incômodo, pastor Bechara, do Espírito Santo, falando: tem mais alguma coisa para você fazer, mas ele ainda não me disse o que é.
Então, eu vou continuar para que o Espírito Santo fale se eu tenho que mudar de departamento, se já é outro, se eu tenho que plantar outras searas, eu não sei. Mas eu sempre falo, usa-me, Senhor, eu estou ao seu dispor, na minha imperfeição, porque eu sou muito falha, imperfeita, tenho muitos desafios, né? Sou uma pessoa, ao mesmo tempo que eu sou do sorriso fácil, mas também sou muito brava, sou muito exigente, né? Então, sou muito autoritária. Jesus amado, tenha fé, minha irmã. Tá vendo aí, minha irmã? Jesus Acorda, amado, você que tá adorando conosco, a mulher não é brincadeira, não. Glória a Deus, aleluia. Jesus toma conta. Toma conta dessa tua serva, Senhor. Mas, pastor, olha só, depois da história do pastor Bechara de Rispa, que eu acredito que muitas de nós aqui não sabemos da história, ela ficava armada ali, né, pastor? Matando os bichos ali, olha. Tem que ser forte, né, Lu? Tem que ser Tem que forte. ser forte. Pastor deixar aqui história de coragem, né, pastor? Como Deus agiu na vida dessa menina. Deus está esperando mais rispas que ousem pelo Senhor. Mas Maravilha, maravilha. deixa eu falar um pouquinho. Ela demonstrou a sinceridade e o amor do Espírito Santo com ela. Um dia vocês podem conhecer a igreja onde esse casal está, a casa onde esse casal abriga tantas pessoas. Vocês podem ver lá o amor de Deus e o Espírito Santo atuando nessa vida desse casal, dessa família. Porque eu Amém. já vi. Parabéns, querida. Deus te conserve assim. Amém. As lutas são grandes, né? Mas quem diz que não seriam, né? E acho que quanto mais próximo a gente está, maiores são as nossas lutas. Mas, meninas, somos mulheres corajosas, somos filhas do rei, né? E o pastor começou falando de Rispa, que ela não agia segundo a ótica humana do que pensavam dela. Ela agia segundo o que ela sabia que ela era, né? Ela estava dentro do palácio, então ela também sabia. E nós somos filhos do rei, ainda não estamos dentro do palácio, mas nós somos filhos do rei. E que a gente possa ser como ela, que não abandonou o palácio, mesmo diante das dificuldades dela, e de não ser perfeita para estar ali, ela sabia que ela podia estar ali. E nós também. A gente é imperfeito, mas Deus nos capacita e nos escolhe diante das nossas dificuldades, né? Então, dias bons, dias ruins, mas todos com o Espírito Santo. Amém. Lu, eu quero agradecer a você por sua bondade. Você tem trabalho aí, né? Mulher ativa. Continua firme na sala 57. Manda um abraço para a mamãe e para o papai, viu? Estão na sala assistindo, viu, pastor? Como é que é o nome deles? Eles estão pelo YouTube, é Valdeci e Marlene. Irmã Valdeci, irmã Marlene, glória a Deus, fiquem firmes aí assistindo a sala. O senhor com o celular mais alto e a irmã com o celular mais baixinho. E os Ah, dois, né, pastor? e os dois na sala 57. Que maravilha, né, Lu? São assíduos na sala dos papais da Lu, louvado seja Deus. Um abraço para vocês. Pastora, que legal, né? A sua rispa corajosa para testemunhar hoje também faz parte da sala 57. Casou perfeitamente, Maravilha. né? Que legal. Obrigado, Lu. Deus te abençoe. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Amém. Faço das suas palavras a minha. Agradeço muito por todo o carinho, por toda a atenção, pelas orações, por essa sala, pela amizade do pastor Bechara com a Nájila. Eu tenho vontade de colocar eles numa caixinha bem bonitinha, fofinha, trazer para casa e deixar aqui na minha casa, né? Mas eles são muito especiais e para tanta gente, para tantos casais, viu, pastor Wagner? Eles são muito queridos e eu amo demais esses dois. Eles são realmente um exemplo. E vou só terminar aqui, pastor, falando. Um dia eu cheguei para a irmã Nájila, né? E ela estava falando de casamento. Eu falei,
Aí acho que eles estavam fazendo, não sei, acho que quase 60 anos aí de casados. E aí eu falei, ah, irmã Nájila, e a gente estava em várias mulheres assim, ensina pra gente como fazer isso, como aguentar tantos anos. Aí ela falou assim: vou ensinar uma coisa, não somos nós que aguentamos eles que nos aguentam. É Deus, é Deus, É graça de Deus. a É, graça. é E aí porque aquilo me assim, ensinou, viu, irmã Nájila? Eu te amo, viu? esse comentário é muito sábio, porque o pastor Bechara, se alguém perguntar para ele assim, pastor, como é que o senhor aguenta tanto? Ele vai dizer, não sou eu que aguento, é ela que nos aguenta. É ela que aguenta. Eles combinam, pastor. É porque é uma troca, entende? Não tem ninguém. O ideal da relação sou eu. A pessoa ideal da relação sou eu, não o outro. O problema é que eu fico tentando sempre procurar o ideal no outro, quando deveria ser eu o ideal. E o meu ideal constrói o outro. É isso, é Verdade. muito sábio o que ela disse. Muito É um sábio. casamento mesmo. Casamento, né? Isso é casamento, é casamento, é mistura de propósitos, né? Inclusive, eu tenho uma proposta para a irmã Nájila, ela nem sabe que eu vou fazer essa proposta, vou fazer aqui no ar para poder ter mais força meu apelo, né? Mas deixa eu ver aqui. Lu, muito obrigado. Você é uma bênção. Continue firme com seu maridão, com seus filhos. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, tá bom? Vou trazer uma amiga aqui para orar por nós, pastor Esmeraldo Alcântara, amigo Amigo. aí da nossa caminhada. O senhor pode abrir sua câmera aí, meu pastor? Ainda dá tempo? Deixa eu ver se o senhor pode falar com a gente aqui. Se não, eu vou ver com a irmã deixa eu trazer aqui o pastor Esmeraldo, que foi o pastor Esmeraldo que propiciou esse nosso encontro aqui, Lu, com o pastor Assad e a irmã Nádia. Ó, Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Assad. Bom dia, irmã Nájila. Bom dia, a mergulhadora do asfalto, Luciana. E bom dia, Sala 57. Olha, eu estava aqui, como sempre, vibrando, né? Eu sei que tem um monte de gente que levanta a mão aí, querendo falar, e é muita fofura, não dá para ficar sem participar. Mas rapidamente eu gostaria de dizer duas ou três coisas, né? A primeira delas é como que alguém pode dizer que isso é repetição, não é verdade? Como pode ser repetição tudo isso? A cada dia é uma emoção, a cada dia é uma experiência diferente, um testemunho diferente, uma mensagem poderosa. Quando a Luciana estava falando aí, eu também viajei, pastor Wagner, quando você disse, chegando alguém tocando atrás. Na verdade, eu pensei assim, já pensou a Luciana lá no céu, e ela olha do outro lado da Rua de Ouro, e ela diz assim, não é o rapaz da trufa? São as Da grandes... trufa, da trufa calibre 38, né, pastor? É verdade. Na mensagem poderosa do pastor Assad Bechara, é, rispa, eu também nunca tinha ouvido um sermão sobre rispa, e eu tenho a impressão de que esse vai ser o primeiro e o único, né? Mas eu fiquei pensando também que Deus não estava no vento tempestuoso de Davi, nem no terremoto de Saul, muito menos no fogo da vingança, mas no silêncio de Rispa. Olha que poder, né? Que mensagem Maravilha. poderosa. Fui abençoado hoje e eu também tenho um sorriso fácil, viu, Luciana? E um dia alguém disse para mim assim: você precisa ser mais duro, você tem que ser mais firme. Você fica aí com esse sorriso. E eu disse para a pessoa assim: só Deus sabe o quanto eu luto para não ser do jeito que você está pedindo para eu ser. Para ser do jeito que você está pedindo para eu ser é molezinha, né? Então, Fácil, né, pastor? Difícil é ser como eu sou, meu amigo. exatamente. Então, é o poder do Espírito Santo. Eu quero agradecer aqui. E sabe a última coisa que eu quero dizer, pastor Wagner? A minha grande alegria e felicidade é saber que essa é só a primeira temporada do pastor Assad e da irmã Nájila aqui.
É só a primeira temporada, tem muitas outras pela frente. Sabe o que eu penso, pastor? É o seguinte: a Lu está fazendo um trabalho muito legal, né? Porque ela está levando o Espírito de Deus, aqui especificamente sobre o propósito da sala, né? Ela está levando o Espírito de Deus aos filhos, né? A filha e o filho com linguagem espiritual, no sentido de conhecer. Não é, não é a linguagem, quando eu me refiro, é porque a pessoa já tem consciência do Espírito Santo e seu papel e está tentando viver isso. E aí, quando ela vai para o Clube dos Bravadores, ela recebe uma resposta de um desbravador, incluindo o Espírito Santo em sua experiência. Essa é a minha esperança, entendeu, Lu? Que a gente não guarde o que aprendeu e dissemine isso, porque a igreja precisa ser fermentada por essa ideia e voltar para onde a gente não deveria ter saído, igual o texto que nós falamos hoje. Então, isso que você fez mostra um alcance, porque muitas pessoas acham que o número da sala, pastor Esmeralda, esse número que aparece aqui, são as 13 mil famílias que todo dia vêm por aqui, são as 25 mil visualizações, já estamos em quase 12 milhões de visualizações acumuladas nos 3 anos. A sala não é isso aqui, irmão, só. A sala é isso que a Lu acabou de apresentar, que é os filhos aprendendo o que ela aprendeu aqui, o Clube Desbravador aprendendo isso, o pastor que declara para ela: Lu, se eu soubesse o que eu sei hoje sobre o Espírito, eu não faria muita coisa que eu fiz, e esse pastor está sofrendo indiretamente, como os alunos do Desbravador, a influência da Sala 57 e de outros movimentos que se preocupam com isso. É isso que a gente precisa. É a força silenciosa do Espírito Santo naquilo que não aparece nos números. Perfeitamente, pastor. Então, mais importante, você que está adorando conosco aqui, mais importante do que os números, porque ainda tem gente que fala assim, a sala caiu muito, né? Mais importante do que os números é o tempo de permanência com uma mensagem tão importante como essa. Verdade. Amém. Lu, a gente tem uma surpresa, Lu, agora para o pastor Assad Bechara e para a irmã Nájila, pastor Esmeralda. Eu preparei a surpresa. Olha só, vamos surpreender esse casal, coisa linda. A melhor coisa na vida, pastor Bechara, é um legado. Legado, o que eu represento, né? O que as pessoas realmente são, o que marca elas deixam na vida de uma pessoa. O pessoal está vendo aqui, né? E eu falei que, a primeira vez que eu falei com o pastor Assad e a irmã Nájila, Lu, eu falei da vontade de entrar na telinha e amassar os dois tão, né? De tão bom que é ouvir os dois conversando. E ontem no grupo deles é do mesmo jeito. E aí algumas pessoas podem pensar assim, pastor Esmeralda, mas será que são assim? Há quanto tempo eles são assim, né? Então, mais do que assim. São mais do que assim, porque a tela não deixa a gente ver, né? A tela não tem cheiro, né? A gente não pode pegar, né? Então, o presencial. E aí tem uma surpresa para o senhor. Pastor, onde é que o senhor estava há 30 anos? Lu, olha que legal isso. Há 30 anos o senhor estava onde? E a memória. 1980. Hã? 1980. Egito. No Egito, será? Acho que no Egito. E aqui no Brasil o senhor trabalhava onde, mais ou menos? Ah, Visão sul-americana. trabalhamos, né? Fernandópolis, Moca, Fernandópolis, Moca, Fernandópolis, Campinas. Atibaia. Eu acho bom que a voz da irmã Nájila é a voz do pastor. Ela vai só auxiliando, né? Ela, No cantinho ali. ela também é a voz detrás de ti, dizendo, Ela também é a voz por trás do pastor Assad Bechara. É Que Deus. delícia isso. Só uma parceria de muitos anos consegue algo assim, né? Pastor, o senhor já recebeu muitos aspirantes em seu ministério enquanto líder da igreja, e o senhor impactou tão fortemente a vida de um deles. Eu recebi um áudio desse pastor ontem emocionado, quando ele ouviu o sermão do senhor sobre Ana, e ele tomou uma decisão importante na caminhada dele a respeito do que ele tem que fazer nas entranhas da própria vida, né? E aí ele mandou o áudio, eu pedi para que ele viesse aqui. Eu gentilmente ajustou a agenda dele para dar esse testemunho aqui da importância do seu ministério e da irmã Nájila na vida dele. O senhor conhece o pastor Jael Enéas? eu acho que a luz tem que sair, né? Lu, você tem que sair, né, filhinho? Ó, abraço. Fica com Deus. Não posso ficar, pastor, não consigo sair. Então fica aí para Quero ver.
Eu também, Fica também não aí, consegui. Eu devia porque estar esse no momento. culto, eu devia estar lá no culto da associação agora, mas não consegui. Daí eu falei, O olha, pastor liga lá e diz que alguma coisa muito boa aconteceu. O pastor Jael é um homem experimentado no trabalho, tem ajudado muito a gente aqui. E como é poderoso ver um homem de tamanha experiência como o pastor Jael. É, sabe, a ideia que eu ouvi no áudio, sabe aquela criança que depende do pai? Foi essa relação afetiva no que ele descreve no áudio a respeito do senhor e da sua esposa e do seu ministério, logo no início do ministério dele. Vamos ouvir o pastor Jael, deixa eu trazer ele aqui, que é lindo demais isso, cara, é um negócio tremendo demais. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Eu acho que o seu áudio está fechadinho, filhão. Abre o seu áudio aí, pastor Jael. Aí, pronto. Mas de novo, né? Eu De esqueci o áudio novo. de São novo. as É emoções, muita né, amor? São emoção. as emoções. Olha, bom dia, Luciana, bom dia, professora Nájila, bom dia, pastor Esmeraldo, pastor Bechara, o senhor é um amigo. Igualmente. Pastor Bechara, o senhor me ouve bem? Perfeitamente, pastor. Perfeitamente. Quando o pastor Wagner perguntou para o senhor onde o senhor estava há 30 anos, em torno disso, né, 30 e poucos anos, para quem se formou em teologia nos anos 50, como o senhor, né, já tem uma carreira muito grande, eu quero dizer que eu fui muito impactado pelo senhor quando o senhor estava em Brasília, ali no final dos anos 80, dos anos 90, quando o senhor era JA lá em Brasília, e também foi comunicação. Não dá para falar da comunicação da igreja se não passar pelo seu nome, né, pastor? E também, de alguma maneira, a professora Nájila, né? Que não dá para ver pastor Bechara sem professora Nájila e Nájila sem Bechara, né? Olha aí, coisa tremenda. O senhor saiu de Brasília, eu estava começando o meu trabalho ali. Na verdade, eu comecei em Pernambuco, mas era o meu segundo campo, a Missão Central Amazonas. E ali eu recebi, não era nem ordenado ainda, quando eu recebi a função de comunicação, o senhor saiu de Brasília e foi acudir um jovem aspirante pastor em Manaus, na época, Zona Franca de Manaus, e o senhor foi me ajudar a comprar uma máquina fotográfica. Ou talvez o senhor não vai se lembrar, porque o senhor é muito gentil e tem as mãos sempre dadivosas. Então, quem sempre tem mãos dadivosas para dar, não sabe para quem ofereceu bênção. Aí, quando o senhor chegou, o senhor sempre tinha uma pastinha, e dentro dessa pastinha, além de muita criatividade, o senhor tinha os seus livrinhos, né? E aí o senhor me ajudou a comprar a máquina, para sua sabedoria. Depois o senhor me ajudou a fazer um texto e nós fomos visitar os canais de comunicação da cidade de Manaus. À época, o senhor, com sua criatividade, a imagem que o senhor usou na segunda-feira, né? Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. O Senhor, em seu ministério, sempre soprou sobre as pessoas que circundam o Senhor e sobre seus colegas pastores. Sempre o Senhor assoprou bondade. E uma coisa que o Senhor sempre teve, coração generoso. Então, o Senhor me ajudou e nós fomos visitar os órgãos de imprensa. Na época, pastor Bechara, o Senhor extraía ali dos outdoors as grandes vitrines da igreja, né? Quem não vai se lembrar de palmas para você, mamãe? Ei, pastor Bechara, palmas para você, mamãe. Quem não vai se lembrar das três pombinhas? O senhor com criatividade, porque Deus soprou sobre o senhor e sobre a professora Nájila
o Espírito Santo para ter criatividade. A gente viu aqui na sala. O senhor começou aqui na segunda-feira aí com Isaías 57, né? Sessão 15. Hoje o senhor vem com Salmo 57. Que vocês tenham 57 toneladas de bênção. Veja, esse é o pastor Bechara, né? E aí, quando nós fomos visitar, né, os órgãos de imprensa, né, e o senhor ajudando, e tinha os livrinhos que dava, e os órgãos de imprensa ficavam favoráveis. Manaus sempre foi uma cidade com muito adventista, né? Eu lembro de um dia, pastor Bechara, que isso me marcou muito. Nós fomos. Manaus é Manaus, né? O interior do Amazonas. O senhor vai se lembrar disso? Nós estávamos aí numa atividade aí, eu acho que foi em Macapá, não me lembro. E aí, e muito Carapanã. E o senhor, já de noite, Pastor, deixa eu interromper. Pastor, eu amo o senhor, pastor Jair. Essa risadinha do senhor. Pastor, isso é uma delícia, pastor, eu amo isso. Desculpa, mas eu tinha que falar porque eu fico aqui vibrando com as personalidades diferentes que a gente tem, é uma delícia isso. Continua, não, amigo. mas pastor, pastor, é, é É que uma o pastor beleza. Bechara, ele abençoou muitos aspirantes, pastores começando, né? Ele continua sendo essa inspiração para todos nós, para a igreja como corpo de Cristo, né? Vocês percebem no jeito do pastor Bechara, ele sempre tem um ar de graça, uma face iluminada, isso é ação do Espírito. Olha para a senhora Nájila. Senhora Nájila, a senhora não sabe, mas eu estou com uma foto da senhora lá do Encontro das Jubiladas. Eu acho que eu vou pôr essa foto no jornal. O jornal já está na gráfica. Daqui a pouco eu vou ver se acho um cantinho para pôr a foto da senhora. Mas veja, nós estávamos, senhora Nájila, a senhora não vai se lembrar. Era de noite, não tinha celular. Pastor Bechara tentou arrumar um telefone para poder ligar para a senhora. O senhor lembra disso, pastor Bechara? Não sei se o senhor vai se lembrar disso. Pastor Bechara, muito obrigado por seu ministério, tá? A comunicação na Igreja Adventista deve muito ao senhor, a tantas outras ou tantos outros pastores e irmãos, mas deve muito ao senhor, sobretudo a sua criatividade, pastor. Que época maravilhosa quando se podia usar os outdoors. Algumas cidades hoje têm restrição com outdoor, mas o senhor usou de uma maneira extraordinária como vitrine da igreja, né? Depois, Deus usou o senhor para a abertura do curso de comunicação, né? Aqueles inícios, porque o senhor, com 3 formações específicas, talvez foi um dos primeiros pastores adventistas a ter uma formação específica na área de comunicação, de relações públicas, enfim. Depois o senhor foi para Novo Tempo, a Voz da Profecia, esteve na comunidade árabe, foi para o Egito e continua sendo uma bênção. Pastor, muito obrigado por tudo, por nos inspirar no trabalho da igreja. Essa fotinha E aí, pastor? olha aí, Que linda que ela é! linda! Ô, pastor Bechara, merece um lugarzinho no Jornal dos Jubilados da União Central, não merece? Na capa, na capa! Pastor, Que pastor delícia, não? Bechara, Ainda tem tremendo. o gostinho das refeições que a sua esposa preparava para nós. Então, é uma mão dupla de alegria, bênçãos. É uma coisa Amém, pastor. extraordinária. Eu fico muito satisfeito em glorificar o nome de Deus por esse privilégio de ser um ministro dele. Você Amém, sabe Saudade que pastor. da minha querida, porque sem ela o ponto não espirra as palavras que eu devo dizer. Deus. sabe o que alguém pode estar pensando ali, né? Porque o ser humano é igual, né? Pode estar pensando assim, nossa, quanta coisa estão falando deles, né, do casal. Sabe o que a gente está fazendo aqui, irmãos?
Veja que em nenhum momento o pastor Jair Enéas vai passar pela titulação, pelo academicismo, muito embora isso seja necessário, mas ele vai falar sobre as características de alguém que acompanha, que é amável, que respeita, que cuida, que considera. A gente está valorizando aqui, sabe o quê? A ação do Espírito de Deus em uma pessoa. É Sim, quando a Bíblia fala assim, ó, fulano de tal era cheio do Espírito, fulano de tal era cheio do... É essa credencial que deve fazer com que a luz se movimente, o pastor se movimente, que nós nos movimentamos. Nós não podemos ser reconhecidos só pelo nosso academicismo, estado social, se eu tenho ou se eu não tenho, onde eu moro, se eu sou homem ou mulher. Eu preciso ser reconhecido como alguém que é conduzido pelo Espírito, e essas coisas são vistas na prática quando lidamos com pessoas. É isso aqui, Pastor irmão. Wagner, Isso é me permite, enaltecimento do próprio Deus aqui. É uma bênção isso, irmãos. me permite uma. Sobre esse ponto que o senhor está falando. Recentemente aconteceu uma coisa tremenda, um quadro, eu presenciei um quadro. Isso foi o ano, acho que foi início deste ano. O pastor Bechara vai se lembrar. Pastor Esmeraldo, o senhor faz parte da equipe dos secretários ministeriais da nossa União, União Central Brasileira. E o senhor tem como colega o pastor Elias Brenha, que é o secretário ministerial da região da Paulista Central. Pastor, vai acontecer uma coisa tremenda. Nós estávamos juntos no concílio e o pastor Bechara estava lá. Ele levou os livrinhos dele, das mulheres da Bíblia, colocou lá, né, pastor Bechara? Num determinado momento, aconteceu uma coisa tremenda, tremenda. O pastor Elias Brenha olhou para o pastor Bechara e disse assim: O senhor me apresentou quando eu era menino na igreja, uma criança na três igreja meses. central de Campinas, de Campinas. Eu não resisti, eu não resisti. Aí eu pedi para os dois se juntarem e tirei uma foto. Pastor Bechara, tem essa foto comigo, e essa foto foi publicada no jornal anterior dos jubilados. Sim. Olha que coisa bonita. Hoje, um pastor, secretário da Ação Ministerial da Polícia Central, olhou para o pastor Bechara, que foi pastor dele em Campinas, e apresentou ele na igreja quando era criança. Então, são as coisas assim maravilhosas, porque quem nos une é o Espírito de Deus. É É o verdade. Espírito de Deus que nos une. É o Espírito de Deus que forma a cola da comunidade de fé. Isso é coisa maravilhosa. Maravilhosa. É verdade. Obrigado, pastor Jael, pelo testemunho. O senhor é uma bênção, eu amo o senhor sabe disso. Obrigadíssimo pelas lindas palavras, como sempre, pela simpatia visível sempre, tá bom? Pastor Amém. Wagner, Sim. Pastor Wagner, Oi? só uma contribuição rapidinho, pode Ah, ser? sim. Deixa eu inserir o senhor aqui, pastor Gilberto Ludogé. O pastor Jael falou em Carapanã. Muriçoca. Carapanã é Muriçoca, no Nordeste, Pernilongo em outros lugares aí. Mas lá no Norte tem Carapanã à vontade, viu? Para exportar para onde quiser. Tem aos quilos, né, meu pastor? Tem Pastor os quilos lá. Gilberto, Pastor Gilberto, Oi, era tanto carapanã que o pastor Bechar não conseguia dormir. Ele foi buscar refúgio ligando para a professora Nájila. Sempre, sempre. Amigos, obrigado, pastor Jael, pela simpatia. Deus te abençoe ricamente, viu, querido? Amém. Obrigado, pastor Ludogério, o senhor é sempre bênção presente aqui. Lu, agradecido demais pela sua presença, que Deus te acompanhe e continue nessa obra, tá bom, amado? Grande abraço. Pastor Esmeraldo Alcântara, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor encerrasse com uma oração, não antes de pedir para a irmã Nájila. Irmã Nájila, nós vamos até sexta, né, com o pastor Assad aqui, falando para nós sobre as mulheres movidas pelo Espírito. No domingo, nós vamos ter o pastor Ranieri aqui, na sala 57, vai ser uma benção, uma benção. Também o pastor Esmeraldo fez todo o processo de aproximação para que ele pudesse estar aqui.
E eu queria que a senhora, se possível, se a senhora tiver agenda aí na segunda-feira de manhã, a senhora viesse e falasse para nós sobre casais, vida a dois, né? Como a Lu falou assim, me ensina esse negócio, como é que fica tanto tempo casado, né? Vocês têm quanto tempo de casados? 65, pastor. Eu sou uma criança ainda. Eu sou uma criança, pastor Esmeralda. Eles têm 65 anos de casado. Isso é raro, raro no mundo de hoje, raro. Nós, os orientais, eles entendem assim, ó, quanto mais maduro, quanto mais experiente, mais útil para a sociedade. Os orientais pensam assim. Os ocidentais, infelizmente, pastor, eles acham que aqueles que são experientes, já maduros, não têm tanta utilidade. E nós perdemos demais com esse pensamento ocidental tolo nosso. Então, nós temos aqui uma raridade, que é um casal que tem 65 anos, de casado e são felizes, uma vida sólida. Eu não poderia perder a oportunidade de ouvir vocês falando sobre casamento. A senhora poderia nos ajudar segunda-feira? Juntos nós vamos ajudar, sim, pastor. Ela mesmo. Eu, eu vou soprar como ela faz comigo, só. Isso não quer dizer que o pastor Assad depois não venha falar sobre casamento para a gente, claro que sim, mas eu queria dar uma sequência, né? O senhor fala conosco durante esses dias e a gente tem o prazer de ouvir também a irmã Nájila na segunda-feira. Aí a senhora fica livre para escolher o tema que a senhora quiser e a gente fica aguardando a bênção na segunda-feira. Pode ser? Tá bom. Então tá combinado, viu? Aqui, aqui, assim, Aqui. isso o dedão para cima. Que maravilha, hein, pastor Esmeraldo? Temos uma mensagem para segunda-feira. O senhor Amém. pode ir. O senhor- São 40 mulheres, né? 40 livros. Eu fico imaginando que nós teremos, no mínimo, 10 temporadas de 4 Vai dias ser na uma bênção, pastor, vai ser semana, uma 4 bênção. a 5. Muita bênção. Falando em temporada, o pastor Lucas Alves está preparando mais um bloco de estudos dos capítulos do Grande Conflito, nosso livro missionário para os 2 próximos anos, esse e o 24, e ele já está ali prontinho, a data já está separada aqui, logo, logo, o nosso ministerial da Divisão Sul-Americana, com mais uma série do Grande Conflito para a gente. Que bênção, né, pastor? Que bênção. O senhor pode Com orar, meu amigo? certeza. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa eterna gratidão por tudo que aconteceu nesta manhã, aqui na Sala 57, desde a madrugada. Agradecemos porque foi o Senhor quem nos trouxe diante da Tua presença para colhermos um maná tão saboroso da mensagem do pastor Assad, também do testemunho da Luciana, da lição da escola sabatina, das palavras ditas aqui. Obrigado, Divino Espírito Santo, por traduzir tudo à nossa necessidade, à nossa realidade. Como disseram os discípulos um dia, bom é estarmos aqui, mas nós precisamos sair agora para desaguar, para compartilhar com crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, a ação e o poder do Espírito Santo. Por favor, batiza-nos, ó Pai, e que ao sairmos possamos refletir a imagem de Jesus, para que as pessoas possam ser mais felizes, possam ter um encontro também maravilhoso com o Senhor. Abençoa o pastor Wagner e sua família, abençoa aqueles que participaram hoje da sala, cada pessoa, cada janelinha no seu pessoal e particular, também aqueles que entrarão depois, que sejam ricamente abençoados. Nós oramos agradecidos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Parece, pastor Assad e irmã Nájila, bom dia para vocês. Muito agradecido pela presença de hoje mais uma vez, tá bom? Agradecemos. Que agradecemos. Que Deus Maravilha. Parece que nós ouvimos um bom dia com a alegria de alguém por aí, deixa eu ver. Bom dia com alegria! Com alegria. Bom dia, Nájila! Com alegria, bom dia! Alegria! Bom dia! Vambora, contando. 1, 2, Alegria! 3, Alegria!
Bom dia. Hora de dizer tchauzinho, até amanhã. Até amanhã, 50%. Amanhã. Amo vocês. Amanhã com Dia, alegria. pastor Arão. Bom dia, bom Segunda, dia. agora, Dia com pastor Arão. alegria.